Êxodo 23. Não terás outro Deus além de mim. Deuteronômio 6, 4 a 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força e de todo o seu poder. Marcos 12, 29 a 34. Respondeu Jesus: Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso único Deus, o Senhor é um só. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Quem é o que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E vocês, perguntou ele, Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, enviado, ungido, Messias, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olha, aqui tem água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram as águas e Filipe o batizou. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu.
Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, enviado, ungido, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais e milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele vida eterna. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isso. Disse-lhes Jesus: Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Jesus não infringia o sábado, mas ele curava, expulsava demônios, ressuscitava, dava vista aos cegos, voz aos mudos, ouvidos aos surdos, mas era acusado de trabalhar aos sábados. O que é presciência? O Senhor Deus tinha presciência. A presciência de Deus
seria um pré-conhecimento do futuro. Ele pré-observou o futuro, ele pré-determinou o futuro e ele planejou antecipadamente o plano de salvação. Por isso ele desejou o seu Filho unigênito e na plenitude dos tempos o gerou em Maria. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para ser conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele Deus que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. De sua mãe, Maria, ele derivou a natureza comum a toda a humanidade, mas de seu pai ele herdou virtudes espirituais que o fortaleceram para vencer a carne e manifestar todas as qualidades do Pai. Nos tempos de Abraão, foi ensinado em Gênesis 22:18. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. 2 Samuel 7:12-14. Jesus era o filho de Davi, e a Davi foi dito: quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Lucas 1:32-33. Este será, futuro, grande, e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Como podem observar em todas essas leituras da palavra do Senhor, existe o Pai e existe o Filho. O Pai não foi gerado de ninguém. Jesus foi gerado, o próprio Pai o gerou. Jesus não preexistiu,
mas a vontade do nosso Deus e Pai de trazê-lo à existência existiu desde Gênesis, relatado nas Escrituras. O plano de salvação que Deus preparou já existia na presciência de Deus. Segundo Davi, que acreditava que dos seus lombos, segundo a carne, Deus levantaria Cristo para assentar sobre seu trono. São muitas passagens na Bíblia que falam do ungido, do Filho de Deus, como também são muitas que falam da unicidade de Deus, o Pai. Como pode observar, na presciência de Deus, o plano de salvação já existia, assim também como Jesus já estava predeterminado vir em carne, ser gerado de mulher, por obra do próprio Deus e Pai. E como também já está determinado sua volta gloriosa. E todos quantos quiseram fazer parte com Jesus desse plano de Deus, serão ressuscitados todos que morreram em Cristo, e nós, os que estivermos vivos nele, na sua volta, seremos transformados e revestidos de imortalidade, a encontrar com Jesus e os santos da ressurreição e seus santos anjos nos ares.